Boa tarde, nós somos a equipe E de Integração 3 e vamos apresentar hoje o nosso estudo sobre o vaso separador flash. Primeiramente, o que é o vaso separador flash e qual a necessidade dele? Ele é um equipamento industrial de separação de misturas. Vários processos na indústria química envolvem reações químicas que geram subprodutos indesejados, além do produto desejado. Por isso, processos de separação são aplicados para se obter o maior grau de pureza do produto que se deseja. A destilação flash é um dos processos de separação mais simples e mais utilizados na indústria. Mas como que ele funciona? Uma corrente líquida contendo vários componentes é parcialmente vaporizada em um vaso flash. Isso resulta em duas fases, uma fase vapor, enriquecida nos componentes mais voláteis, e uma fase líquida, enriquecida nos componentes menos voláteis. O fluido é pressurizado e aquecido, e então ele passa por uma válvula de estrangulamento e vai para o tambor flash. Há uma grande queda de pressão e, devido a isso, parte do fluido vaporiza. O vapor é retirado por cima e o líquido é retirado pelo fundo do vaso. O sistema é chamado de destilação flash porque a vaporização é muito rápida depois que a alimentação entra no vaso. Por causa do contato íntimo entre o líquido e o vapor, o sistema no vaso flash é muito próximo de um estágio de equilíbrio. Por ser uma separação de estágio único, sua eficiência é baixa e por isso é geralmente utilizada como uma etapa auxiliar à outra operação de destilação, como uma pré-separação dos componentes mais voláteis e, em seguida, uma purificação maior do produto nas colunas de destilação. A análise termodinâmica é fundamental para a realização da separação de uma mistura. Os cálculos do equilíbrio de fases permitem determinar as quantidades molares e as composições do líquido e do vapor da mistura. Alguns dos conceitos importantes com que trabalhamos nos cálculos foi o de equilíbrio líquido-vapor, que é o estado de coexistência das fases líquida e vapor. E dentro dessa linha de pensamento tem os conceitos de ponto de bolha e ponto de orvalho. O ponto de bolha é o ponto em que é formada a primeira bolha de vapor, e o ponto de orvalho é o ponto em que se forma a primeira gota de líquido. Esses pontos podem ser avaliados mantendo-se temperatura ou pressão constantes. E o nosso objetivo no estudo foi calcular as pressões no ponto de bolha e no ponto de orvalho, e determinar as frações dos componentes na fase líquida e fase vapor no vaso separador flash. As meninas agora vão explicar um pouco mais sobre os cálculos e detalhar. Agora eu e a Carolina a gente vai explicar um pouquinho como foram calculadas as pressões no ponto de bolha e no ponto de orvalho. Primeiramente, é importante citar que esse cálculo é feito por um método iterativo e que os passos feitos em ambos os cálculos são muito semelhantes, diferindo apenas em uma equação final, que é a equação que de fato calcula a pressão no ponto de bolha e a pressão no ponto de orvalho. Uma consideração importante a se fazer é que a gente desconsiderou o hidrogênio e o metano para esses dois cálculos, porque eles são compostos incondensáveis a temperatura de 313,15 Kelvin. Então, a pressão no ponto de bolha estava ficando muito grande e estava indo ao infinito. Então, desconsideramos eles para que o cálculo pudesse dar certo e realmente chegar em um valor. Falando um pouquinho sobre o cálculo do coeficiente de fugacidade, a gente calcula ele através dessa equação que está no começo do slide. A gente percebe que essa equação depende do fator de compressibilidade, que é o Z maiúsculo, e dos parâmetros de Penn-Robinson, que são o H, o A e o B minúsculo. Além disso, eles dependem da temperatura e da constante universal dos gases. Os parâmetros Z e H, eles dependem da pressão, só que essa pressão ela vai variar a cada passo da iteração, então eles vão ter que ser calculados para cada passo. Os valores que são constantes e que não vão variar a cada passo da iteração são o A, o B, a constante R e a temperatura, que estão ali em roxinho e negrito. Para o cálculo de A, a gente precisa da temperatura crítica, pressão crítica e fator excêntrico de cada componente, que está nessa tabela abaixo. O K, ele depende do fator excêntrico de cada componente, o A depende do K calculado anteriormente da temperatura reduzida, que é a temperatura sobre a temperatura crítica, e o AI depende de todos esses outros fatores circulados em verde. E aí a gente pode calcular o AI multiplicando esses dois A's calculados anteriormente. Aqui eu coloquei uma tabelinha só com os resultados para ficar um pouquinho mais visual, sendo que esse A tem a unidade de litro quadrado vezes bar sobre mol quadrado. Já para o cálculo do B, a gente precisa da temperatura crítica e da pressão crítica de cada componente, que eu coloquei nessa tabelinha aí abaixo, sendo que ele vai depender de todos esses parâmetros que eu circulei em corzinhas para ficar um pouquinho mais visual, né? Que é o R, a temperatura crítica e a pressão crítica. E aqui também uma tabelinha com os resultados, sendo que esse B ele tem unidade de litro por mol. Finalmente, a gente pode calcular o Z e o H, que são os valores que eles vão variar com a pressão, né? Então, eles vão ter que ser calculados a cada fase da iteração. O Z a gente calcula por essa equação cúbica, que é a equação de Penn-Robinson. Então, ele vai ser resolvido por um método que a gente utilizou, que foi o método de Tartaglia, sendo que ele tem esses dois fatores, né, que são parâmetros, né, que são o Azão e o Bzão, que estão ali em vermelho e roxo. Esses fatores, então, vão depender da pressão, que é variável. No cálculo do H, a gente tem todos esses parâmetros que estão ali do ladinho, sendo que a pressão também é variável e vai depender do Z calculado anteriormente por Penn-Robinson. Finalmente, a gente pode calcular, então, o coeficiente de fugacidade para cada passo da iteração. Para o coeficiente de fugacidade de saturação, que a gente chamou de Φ-Sat,
é utilizada a mesma equação e ela vai ser constante para todos os passos das iterações. Então, a única coisa que muda é que a gente vai utilizar todos os parâmetros de saturação. Ela vai ser calculada somente para os termos condensáveis, que é o benzeno, o tolueno e o solvente, no caso a nossa rota HDA. Para a pressão de saturação, a gente vai utilizar essa fórmula que está no comecinho ali do slide, sendo que ela vai depender dos parâmetros A, B, C, D e E, que estão ali na tabelinha, e da temperatura, que é 313,15 Kelvin, da corrente que a gente está trabalhando. Aqui a gente tem os resultados da fórmula que sai em milímetro de mercúrio, a gente transformou ele para bar, para bater com as unidades que a gente utilizou desde o começo da nossa iteração, né? Com a pressão de saturação, então, de cada componente, a gente vai calcular o A, o B e o Z por Penn-Robinson, da mesma maneira que eu expliquei anteriormente, e o H de saturação também da mesma maneira anteriormente. O coeficiente de fugacidade, então, só ressaltando, ele vai ser constante durante todo o passo da iteração, então ele vai ser calculado apenas uma vez. Aqui eu só coloquei uma tabelinha de resultados para ficar um pouquinho mais visual, né? Para o cálculo do volume molar, a gente utilizou a equação de Hackett, que está representada ali no slide, sendo VC o volume crítico de cada componente, ZC o fator de compressibilidade crítico e TR a temperatura reduzida que a Carolina já citou como cálculo anteriormente. E aí no slide a gente pode ver os resultados para o benzeno, para o tolueno e para o solvente em mol por litro. E agora, para o cálculo do fisão, a gente utilizou a seguinte equação que está representada no slide. É possível perceber que ali tem a pressão, que é a pressão de bolha ou a pressão de orvalho, né, dependendo de qual cálculo está sendo feito, e por ela ser variável, esse fisão vai ter que ser calculado também a cada passo da iteração. Os coeficientes de fugacidade presentes na fórmula foram calculados anteriormente por Penn-Robinson, como a Carolina explicou, e para a última iteração a gente obteve os seguintes valores, para o ponto de bolha e para o ponto de orvalho representados no slide. Para o ponto de bolha, então, a gente vai calcular, então, primeiro, todas as constantes durante todos os passos da iteração, como eu já ressaltei anteriormente, sendo que hidrogênio e metano foram desconsiderados do cálculo, e o nosso chute inicial foi de 1 bar. Nessa tabelinha, eu coloquei todas as coisas que elas vão ser constantes durante toda a interação, né? Então, aqui só está o modelo, né, que a gente utilizou para o cálculo. Posteriormente, para cada iteração, a gente vai ter que calcular esses outros parâmetros que vão variar a cada passo, né? Sendo que para a pressão, a gente vai utilizar essa fórmula que está ali no slide para a pressão de bolha. E o somatório de toda essa pressão, então, vai ser utilizada para o próximo passo da iteração. O resultado que a gente atingiu foi na 13ª iteração, sendo que a pressão foi de aproximadamente 0,20 bar. Bom, para pressão no ponto de orvalho, para a primeira iteração são feitas as mesmas considerações que foram feitas para o ponto de bolha, que nem a Carolina acabou de explicar, só que a última equação está representada aqui no slide. Após 4 passos de iteração, a pressão no ponto de orvalho convergiu, e o valor foi 0,1226 bar. Bom, agora a Isadora vai explicar um pouquinho como foi feito o cálculo do vaso separador flash, porém, antes disso, eu vou ressaltar algumas considerações que também foram feitas. Para essa parte do cálculo, foram considerados o hidrogênio e o metano, e por conta disso, a gente precisa alterar alguns parâmetros que estavam sendo utilizados anteriormente, como, por exemplo, a fugacidade, que vai ser utilizada no lugar da pressão de saturação. Primeiramente, ela foi obtida por meio desses dois gráficos, para o hidrogênio e para o metano, sendo o do metano o primeiro gráfico à esquerda e o do hidrogênio o segundo gráfico. A fugacidade nesses dois gráficos ela é obtida à pressão de 1 atmosfera e por conta disso é preciso fazer uma correção para a pressão de 32 bar, que é a pressão do vaso separador. Então é utilizada a equação presente no slide. E para o cálculo do volume molar do hidrogênio e do metano foram utilizados os seguintes valores representados no slide que foram encontrados na literatura. Ou seja, a gente não utilizou a equação de Hackett para esses cálculos. Antes de efetivamente começar com o cálculo do flash, com os valores da pressão de bolha e orvalho calculados, seria necessário verificar se a pressão de operação do vaso estaria entre os valores calculados. Porém, como foram feitas essas considerações relacionadas à presença ou não do hidrogênio e metano nos cálculos das pressões, inevitavelmente a pressão de operação de 32 bar estaria fora dessa faixa. Mas ainda assim, como o interesse do vaso separador é realizar a separação desses gases incondensáveis, como a Letícia explicou, eles foram considerados nos cálculos do flash, assumindo-se que se trata de um sistema bifásico com vapor e líquido em equilíbrio a pressão, temperatura e composição global conhecidas. Então, o objetivo dessa parte é calcularmos os valores de V, L, X e Y, que seriam os valores das composições de cada fase no sistema em equilíbrio. Para os cálculos, foram consideradas também as condições de operação do vaso separador já fornecidas em integração 2, de 32 bar a 313,15 Kelvin, e também foram feitas algumas considerações para que os cálculos convergissem durante as iterações. Considerou-se que o coeficiente de atividade de todos os componentes era 1, ou seja, se comportavam de maneira ideal,
menos o benzeno e o tolueno, que tiveram os coeficientes de atividade considerados como 0,998 e 0,975. E, além disso, considerou-se que o coeficiente de fugacidade de todos os componentes fosse 1. Para iniciar, então, os cálculos do Flash, primeiramente foram feitos os cálculos das razões de equilíbrio K, que medem a tendência que cada composto tem de permanecer na fase líquida ou na fase vapor. O cálculo ele foi feito a partir dessa fórmula que está no slide, considerando, então, a primeira fórmula para os compostos condensáveis e a segunda fórmula para os incondensáveis. Os cálculos do coeficiente de fugacidade para a pressão de operação do vaso presente nessas fórmulas eles foram feitos a partir de Peng e Robson, como explicado anteriormente, e os valores então obtidos para cá estão demonstrados nessa tabela. Já é possível ver a tendência que o hidrogênio e o metano eles têm de permanecer na fase vapor, por apresentarem valores de K elevados, e os demais componentes de permanecerem na fase líquida, por apresentarem valores bem baixos. Com isso, foi possível calcular V, que é a quantidade de mols de vapor, a partir das seguintes equações auxiliares apresentadas no livro do Van Ness, que foram utilizadas no método iterativo de Newton, partindo de um chute inicial para V de valor entre 0 e 1. Em cada iteração foi descobrindo-se um novo valor de V a partir dessa fórmula que está nos slides, e o método convergiu por volta da sexta iteração, que foi a com os valores que estão nessa tabela. Descoberto o valor de V, foi possível descobrir também os mols de líquido a partir da relação V mais L igual a 1. Descobertos V e L, foi possível determinar as frações molares dos componentes em cada uma das fases, sendo Xi a fração molar líquida do componente I e YI a fração molar gasosa do componente I. Esses cálculos foram feitos com base nas equações de x e y apresentadas no slide, que foram equações deduzidas a partir das equações base do balanço e que, ao serem aplicadas, apresentaram os seguintes valores para cada componente, como mostra na tabela. Sabendo então essas frações, é possível determinar a vazão das correntes de saída do vaso separador. Considerando que toda a fase vapor sairá pela corrente de topo e a fase líquida pela corrente de fundo, ao multiplicar essas frações pela vazão de entrada do vaso, tem-se as quantidades de cada componente que irão sair tanto pela corrente 26 quanto pela corrente 27. E também, para descobrir a vazão total das correntes 26 e 27, basta multiplicar a vazão da corrente 25 de entrada pelos valores de V e L calculados. Os valores das vazões também estão apresentados na tabela. Com esses valores explicados pela Isadora, nós podemos concluir que na corrente de vapor, o topo do tanque, que é a corrente 27, sai majoritariamente metano e hidrogênio, que são gases. Enquanto na corrente de fundo, que é a corrente 26, sai em maioria benzeno, tolueno e solvente na forma líquida. Uma pequena fração de hidrogênio e metano também saem por essa corrente porque eles estão dissolvidos no líquido. O fato de ter uma grande quantidade de metano na corrente de entrada do tanque flash, cerca de 38% da composição de entrada, acarreta uma maior dificuldade na hora dos cálculos e diminui a precisão dos resultados. Entretanto, mesmo considerando este fato, o modelo de Newton-Raphson foi muito eficiente na hora de determinar as frações separadas durante a passagem no tanque flash. E o que comprova isso foi o uso do programa de simulação de destilação por tanque flash. A interface dele está representada, no slide. E ao usar esse meio, chegou-se à conclusão de que os valores calculados pela equipe se aproximam e muito pelos valores calculados pelo programa, o que indica uma confiança nos resultados expostos.